Como a gente pode usar as séries de Taylor para facilitar o cálculo de limites e integrais? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai falar sobre limites e integrais que a gente pode calcular usando a série de Taylor, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então vamos lá. Nesse exercício, ele pede para a gente usar séries para calcular esse limite aqui. Então, se a gente for ver, esse limite, quando x tende a zero, a gente está caindo em uma indeterminação, né? A gente está caindo no zero sobre zero. Usando as técnicas que a gente vê lá em cálculo 1, a gente poderia, por exemplo, usar L'Hopital, ou então usar algum tipo de limite fundamental, mas agora a técnica que a gente vai usar para sair dessa indeterminação vai envolver o uso de séries. Porque nas aulas anteriores a gente viu que a gente pode escrever funções no formato de séries de potência. Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então a gente tem o x menos o ln de 1 mais x sobre x ao quadrado. O x e o x ao quadrado já estão no formato de potência. A gente já tem aqui x elevado a 1 e x elevado a 2. Então, nem faz sentido a gente tentar escrever esses termos no formato de séries de potências, porque eles já são uma potência. Agora, o ln de 1 mais x faz sentido, né? Ele não está no formato de potência aqui, e, portanto, a gente pode converter essa função ln de 1 mais x para uma série de potências. Então, tem duas formas de fazer isso. Ou a gente usa as séries de Maclaurin, então a gente faz aquela coisa de encontrar o padrão das derivadas, e aí a gente encontra o formato genérico da série. Ou então, vai dar o mesmo resultado, a gente pode lembrar que a derivada da função ln de 1 mais x vai ser 1 sobre 1 mais x, que é o formato genérico da soma de uma série geométrica. Então, antes de a gente falar sobre séries de Taylor e séries de Maclaurin, a gente viu que se a gente conseguir encontrar alguma relação entre a derivada ou a integral da nossa função com o formato genérico de uma série geométrica, que é 1 sobre 1 menos uma razão, a gente consegue usar isso para escrever a nossa função como uma série de potências. E aqui, no caso, a derivada do ln de 1 mais x é igual a 1 sobre 1 menos uma razão, que no caso vale menos x. Aqui, fazendo o jogo de sinal, dá exatamente 1 sobre 1 mais x, né? Então, a gente pode começar escrevendo 1 sobre 1 menos menos x no formato de uma série de potências. E aí, depois, a gente usa essa informação aqui para encontrar a série de potências do ln de 1 mais x, tá bom? Então, 1 sobre 1 menos menos x é uma série geométrica onde a razão vale menos x, essa razão está elevado a n, e a gente soma isso de n igual a zero até o infinito. Então, a gente pode falar que 1 sobre 1 mais x pode ser escrito como a soma de 0 até infinito de x elevado a n vezes menos 1 elevado a n, certo? Então, aqui a gente só separou os sinais. Beleza, mas não é a série do 1 sobre 1 mais x que a gente quer encontrar. A gente quer a série do ln de 1 mais x. E a gente sabe que a derivada do ln é 1 sobre 1 mais x. Portanto, a integral de 1 sobre 1 mais x vai ser o ln de 1 mais x. Concorda comigo? Se a derivada do ln é isso aqui, então a integral disso aqui é o ln. Então, o que a gente pode fazer é integrar os dois lados aqui. A integral de 1 sobre 1 mais x vai dar pra gente a função que a gente precisa, e quando a gente integra a série de potências aqui que a gente tem, é só integrar o termo que tem aqui dentro, tá bom? Então, a gente vai ter a soma de n igual a zero até o infinito, a integral de x elevado a n em relação a x, né? Vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, usando regrinhas de integrais.
E menos 1 elevado a n é uma constante em relação a x, então ele pode ficar aqui só multiplicando. E como a gente fez uma integral, a gente soma uma constante. Então, a integral de 1 sobre 1 mais x vai ser o ln de 1 mais x, né? Tudo isso é igual à soma de n igual a zero até o infinito dessa nova série que a gente tem aqui, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 vezes menos 1 elevado a n, mais uma constante. E como a gente faz para descobrir quanto vale essa constante? Quando a gente substitui x por zero aqui na nossa série, vai zerar tudo. Então, o que a gente pode fazer é substituir x por zero dos dois lados, que aí sobra só a constante e a gente descobre o valor dela. Então, a gente tem ln de 1 mais 0, então a gente substituiu x por zero, é igual, a série toda vai zerar quando x valer zero, então fica zero, mais uma constante. Então, a nossa constante é igual o ln de 1, só que o ln de 1 vale zero, então a constante é igual a zero. A gente não precisa nem colocar ela aqui. Então, gente, o primeiro passo está feito. A gente encontrou qual é a representação da função ln de 1 mais x em séries de potência. Eu vou deixar o link da aula onde a gente fala melhor sobre isso aqui na descrição, tá bom? Mas lembrando, se você quisesse, você poderia usar as séries de Taylor e de Maclaurin também, caso você prefira o método delas. Mas no final, você tem que chegar nesse mesmo resultado, tá bom? Agora sim, vamos lá calcular esse limite. A gente encontrou que a representação em série do ln de 1 mais x é essa aqui. Então, por exemplo, quando n for igual a zero, a gente vai ter x sobre 1 vezes menos 1 elevado a zero, que é 1. Então, vai ficar o próprio x. Aí, quando n for 1, menos 1 elevado a 1 vai dar o sinal de menos aqui, e aí vai ficar x ao quadrado sobre 2. Aí, quando n for 2, a gente vai ter x ao cubo sobre 3. E assim vai indo, menos x à quarta sobre 4. E assim ele vai. Então, vamos substituir essa representação aqui no nosso limite. A gente tem o limite quando x tende a zero. O x já é uma potência, a gente pode colocar ele aqui, menos a representação do ln como série de potências. A gente tem x menos x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, menos x à quarta sobre 4, e assim vai. E aqui embaixo, a gente tem o x ao quadrado, que também já está em uma representação de potência. E aí, distribuindo o sinal aqui para dentro do parênteses, a gente tem o x, que já estava fora, menos o x que aparece no parênteses, mais x ao quadrado sobre 2, e aí vai trocando o sinal de todos os termos, né? Por causa do menos que a gente tem ali fora. Então, a gente pode cortar x com menos x aqui, e sobra esse limite para a gente calcular. Só que quando x tende a zero, a gente continua caindo na indeterminação, a gente ainda está no zero sobre zero. Mas olha só, gente, a gente tem termos comuns em cima e embaixo. Em todos eles, a gente tem um x ao quadrado envolvido. Aqui no primeiro é só o x ao quadrado, aqui no segundo é x ao quadrado vezes x, no terceiro é x ao quadrado vezes x ao quadrado, todos eles têm esse x ao quadrado. Então, a gente pode colocar o x ao quadrado em evidência aqui em cima. Aí, olha só, o primeiro termo vai ficar 1 sobre 2, que a gente tirou todo o x ao quadrado dele. O segundo termo vai ficar x sobre 3, a gente tirou esse x ao quadrado dele. Aqui vai ficar x ao quadrado, que sobrou dele, sobre 4. Aí, o próximo vai ficar x ao cubo sobre 5, e assim vai indo. Então, a gente colocou o x ao quadrado em evidência justamente para a gente poder cortar em cima e embaixo o x ao quadrado. E olha só, gente, o que sobra aqui é o limite, quando x tende a zero, do que sobrou aqui no numerador, que é meio, menos x sobre 3, mais x ao quadrado sobre 4, e assim vai indo. Todos os próximos termos têm algum x envolvido, porque ó, o grau do x vai aumentando, né? Então, quando x tende a zero, todos os termos vão zerar, menos 1 sobre 2.
Então, todos os outros termos vão ficar 0 sobre 3, 0 sobre 4, 0 sobre 5, isso quando x tende a 0. Então, o único termo que sobra é o 1 sobre 2, que é o resultado do nosso limite. Então, gente, a técnica aqui foi a gente começar escrevendo o ln de 1 mais x no formato de uma série de potências, sendo que essa série de potências tem região de convergência para módulo de x menor do que 1, ou seja, x entre menos 1 e 1. Então, tá liberado para a gente usar o x tendendo a 0, né? Que tá no nosso intervalo de convergência, tá tudo bem ali. E aí, a gente substituiu essa série de potências aqui no nosso limite e fomos fazendo as manipulações algébricas. Primeiro, a gente conseguiu cortar o x com menos x, e depois a gente colocou o x ao quadrado em evidência, fazendo sobrar só essa parte aqui do numerador, beleza? Então, vamos lá calcular mais um limite. A gente tem o limite de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais x menos Euler elevado a x, quando x tende a 0. Então, aqui a gente quer usar séries, mais uma vez, e no caso, o 1 e o x não faz nem sentido a gente querer usar séries, né? Porque eles já são uma potência. Aqui é x elevado a 0, aqui é x elevado a 1. Então, a gente só vai escrever no formato de séries o cosseno de x e o Euler elevado a x. Como a gente viu lá na aula de série de Taylor e série de Maclaurin, essas funções podem ser representadas em séries nesse formato aqui. Ambas com raio de convergência infinito, né? Elas convergem para todo o valor de x, então a gente nem precisa se preocupar aqui. Então, vamos substituir essas séries de potências no nosso limite. A gente vai ter o limite quando x tende a 0, de 1 menos o cosseno de x, mas então vamos representar o cosseno de x como uma série de potências. A gente vai ter menos 1 elevado a 0 dá 1, vezes x elevado a 0, que também dá 1, sobre o 0 fatorial, que dá 1. Então, quando n é 0, a gente vai ter 1. Agora, quando n é 1, menos 1 elevado a 1 vai dar o sinal de negativo aqui. X elevado a 2 vezes 1 vai ser x ao quadrado. Tudo isso sobre 2 vezes 1 fatorial, então, o 2 fatorial. Então, ó, gente, a gente está expandindo aqui os primeiros termos da série só para substituir no limite, tá bom? Então, vamos lá. A gente fez aqui para n igual a 0, aqui para n igual a 1. Agora, vamos para n igual a 2. Menos 1 ao quadrado vai dar o sinal positivo aqui pra gente. X elevado a 2 vezes 2 vai ser x elevado a quarta, sobre 2 vezes 2 fatorial, que é 4 fatorial. Então, isso aqui para n igual a 2. E assim vai indo. O próximo termo vai ser x à sexta sobre 6 fatorial, aí o outro x à oitava sobre 8 fatorial. Então, são sempre os números pares e alternando o sinal, né? Essa é a série de Maclaurin da função cosseno de x. Aí embaixo a gente tem 1 mais x menos Euler elevado a x. Euler elevado a x pode ser escrito como essa série de potências. Quando n é igual a 0, a gente tem 1 sobre 1 vezes x elevado a 0. Então, vai dar 1. Quando n é igual a 1, a gente vai ter 1 sobre 1 vezes x elevado a 1, que dá x. Quando n é 2, a gente tem 1 sobre 2 fatorial vezes x ao quadrado. Quando n é 3, 1 sobre 3 fatorial vezes x ao cubo, e assim vai indo. Legal, então escrevemos as funções cosseno e Euler elevado a x no formato de série de potências. O resto do limite já está em um formato bonitinho, né, um formato polinomial, então a gente pode deixar assim mesmo. Então vamos lá usar a álgebra para resolver esse limite. Se a gente distribuir o sinal aqui para dentro, a gente pode cortar 1 com menos 1, e aí o que vai sobrar vai ser o seguinte: mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, menos x à quarta sobre 4 fatorial. Então, a gente vai trocando os sinais dos termos, né? Por causa do menos que a gente tem do lado de fora. E embaixo, mesma coisa. A gente corta 1 com menos 1, x com menos x, e troca o sinal de todos os outros termos. Então, menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, menos x ao cubo sobre 3 fatorial,
menos x à quarta sobre 4 fatorial, e assim vai indo. Só que quando o x está tendendo a zero aqui, mais uma vez a gente está caindo em uma indeterminação, 0 sobre 0. Mas a gente tem termos comuns, né? O x ao quadrado aparece aqui e aqui. Aqui ele aparece como x ao quadrado vezes x ao quadrado. Aqui como x ao quadrado vezes x à quarta. Então, todos os termos têm x ao quadrado envolvido. Então, a gente pode colocar o x ao quadrado em evidência em cima e embaixo. Em cima vai ficar x ao quadrado vezes 1 sobre 2 fatorial, menos x ao quadrado sobre 4 fatorial, que é o que sobra para esse segundo termo, mais x à quarta sobre 6 fatorial, e assim vai indo. Embaixo, quando a gente coloca o x ao quadrado em evidência, vai sobrar menos 1 sobre 2 fatorial, menos x sobre 3 fatorial, menos x ao quadrado sobre 4 fatorial, e assim vai indo para os próximos termos. O grau do x vai aumentando tanto em cima quanto embaixo. Então, a gente pode cortar o x ao quadrado de cima com o x ao quadrado de baixo. E agora, quando o x tende a zero, a gente vai zerar esse aqui, que vai ficar 0 sobre 4, vai zerar esse aqui, que fica 0 sobre 6, vai zerar o próximo, que fica 0 sobre 8. E mesma coisa aqui embaixo, aqui vai ficar 0 sobre 3 fatorial, aqui 0 sobre 4 fatorial. Os próximos termos vão todos zerando, porque em todos eles aparece o x em cima. Então, o que sobra pra gente nesse limite, quando x tende a zero, ó, a gente sumiu aqui, com x ao quadrado em cima e embaixo, né? E o que sobra pra gente é 1 sobre 2 fatorial em cima e menos 1 sobre 2 fatorial embaixo. 2 fatorial é o próprio 2, então, a gente tem meio dividido por menos meio, que vai dar menos 1. Então, esse é o resultado do nosso limite, e a gente usou séries para resolver aqui. A gente deixou tudo no formato de potência e foi cortando o que a gente conseguia. Gente, agora vamos resolver integral usando séries de potências, tá bom? Então, a gente quer resolver a integral da função x vezes o arco tangente de x igual a 0 até 1 sobre 2. Então, a gente poderia resolver essa integral usando o cálculo 1, usando as técnicas que a gente viu, só que aqui a gente quer usar séries de potência. Então, a gente pode usar as técnicas de série de Taylor e de Maclaurin, igual a gente viu nas aulas anteriores. Ou então, aqui no caso, a gente pode lembrar que a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E 1 sobre 1 mais x ao quadrado a gente consegue escrever como uma série geométrica, né? Então, 1 sobre 1 mais x ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 1 menos x ao quadrado. A gente pode fazer esse jogo de sinal aqui. E isso vai ser uma série geométrica, a soma de n igual a 0 até infinito, né? Onde a razão é esse menos x ao quadrado que a gente tem aqui, e essa razão está elevado a n. E aí, a região de convergência dessa série vai ser módulo de x menor do que 1. Então, a gente está entre menos 1 e 1. Tá tudo ok para o nosso intervalo de integração aqui. Mas não é exatamente essa série que a gente quer, né? A gente quer o arco tangente de x. Então, a gente pode integrar dos dois lados. A integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é o arco tangente de x, né? Então, a gente tem que o arco tangente de x vai ser a integral dessa série de potências. Ó, gente, como a derivada do arco tangente é essa função, então a integral dessa função é o arco tangente, tá bom? Então, o arco tangente vai ser a soma de n igual a 0 até infinito. Aí, ó, aqui, menos x ao quadrado elevado a n, a gente pode escrever como x ao quadrado elevado a n, vezes menos 1 elevado a n, só para separar o positivo do negativo, tá bom? Deixar o menos 1 elevado a n sozinho aqui. Então, a gente tem x elevado a 2n vezes menos 1 elevado a n, só para facilitar na hora de resolver a integral. Então, a integral da série de potências é a integral do que a gente tem aqui dentro. A integral de x elevado a 2n, usando regra de integração,
é x elevado a 2n mais 1, sobre o 2n mais 1. E o menos 1 elevado a n é uma constante em relação a x, então ele pode só ficar aqui multiplicando. E como a gente está calculando uma integral, a gente pode somar uma constante aqui. Então, para descobrir o valor dessa constante, a gente pode substituir x igual a zero dos dois lados. Aí a gente vai ter que o arco tangente de zero é igual... Toda essa série vai zerar quando x for zero, né? Ele vai zerar tudo aqui, então vai ficar zero, mais a constante. Então, a constante é igual ao arco tangente de zero. Qual é o arco cuja tangente é zero? O próprio zero, né? Então, a constante aqui vale zero. Mas, para calcular essa integral, a gente não quer simplesmente o arco tangente de x. A gente quer x vezes o arco tangente de x. Então, repare que aqui o x está multiplicando a função, né? Não é igual aqui nos limites que a gente estava somando, subtraindo. Agora, o x está multiplicando, então ele vai fazer parte da série de potências. E para encontrar a série de potências que representa o arco tangente de x, é só a gente multiplicar aqui por x dos dois lados. Então, a gente vai ter a soma de n igual a zero até infinito, de x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1, vezes o x, que a gente multiplicou dos dois lados, vezes menos 1 elevado a n. Aqui, a gente tem x elevado a 2n mais 1 vezes x elevado a 1. É uma multiplicação de potências iguais, então a gente pode somar os expoentes. 2n mais 1 fica 2n mais 2. Então, essa é a série que representa x vezes o arco tangente de x. Então, é essa integral aqui que a gente quer calcular, gente. A integral da função x vezes o arco tangente de 0 até 1 sobre 2. A diferença é que a gente substituiu a função pela representação dela em série de potências. Então, quando a gente está integrando uma série, a gente pode simplesmente integrar o que a gente tem aqui dentro, né? A gente integra o que tem relacionado a x aqui. Então, a gente vai ter a soma de n igual a zero até infinito. A integral de x elevado a 2n mais 2 vai ser x elevado a 2n mais 3 sobre 2n mais 3. E aí, tem esse 1 sobre 2n mais 1, que está envolvido aqui também, só que como ele é constante em relação a x, ele pode só ficar multiplicando. E o menos 1 elevado a n, que também é constante em relação a x. Então, o resultado da nossa integral vai ser essa série, que a gente já integrou, né? A gente acabou de encontrar o resultado da integral dela, calculada de 0 até 1 sobre 2. Então, a gente faz o mesmo método que a gente fazia quando a gente encontrava a primitiva lá em cálculo 1. A gente encontra a primitiva da função e calcula ela nos intervalos de integração. Então, de 0 até 1 sobre 2. No caso aqui, a nossa primitiva é representada por essa série de potências e a gente também vai calcular ela de 0 até 1 sobre 2. Então, substituindo x por 1 sobre 2, a gente tem a soma de n igual a 0 até o infinito, de 1 sobre 2 elevado a 2n mais 3, sobre 2n mais 3 vezes 2n mais 1, a gente pode juntar eles aqui no denominador, vezes menos 1 elevado a n. Então, essa é a série de potências quando a gente substitui o intervalo superior. E quando a gente substitui o intervalo inferior, que é o zero, vai zerar tudo, né, gente? Quando x é zero, ele zera cada um dos termos dessa série de potência. Então, é essa aqui, substituindo x por meio, menos o zero, que é quando a gente substitui x por zero. Esse é o resultado da nossa integral, representado como série de potências. Mas a gente não quer exatamente o resultado como um todo. A gente quer aproximar o resultado com 4 casas decimais. Então, quando você precisar resolver uma integral com séries que você quer aproximar o número de casas decimais,
Você vai começar expandindo o resultado da integral que você encontrou. Então, esse aqui é o resultado da nossa integral. E a gente vai expandir para diferentes valores de n. Então, por exemplo, para n igual a 0, n igual a 1, a gente vai expandir os primeiros valores ali e encontrar a partir de qual valor a quarta casa decimal deixa de ser afetada. Então, vamos entender na prática como vai funcionar isso aqui, tá bom? Então, começando com n igual a 0. Se a gente substituir n igual a 0 aqui no nosso termo geral da série, a gente vai ter meio elevado a 2 vezes 0 mais 3, que é 3, menos 1 elevado a 0 vai dar pra gente o sinal positivo, e aqui embaixo, 2n mais 3 vai ficar 3, vezes 2n mais 1, que vai ficar 1. Beleza, então isso aqui para n igual a 0. Se você calcular isso aqui na calculadora, você vai encontrar aproximadamente 0,0416 e assim vai indo. Isso aqui ainda está afetando a nossa quarta casa decimal, ela ainda é diferente de 0. Então, a gente vai continuar até a gente encontrar um termo onde a quarta casa decimal comece a ser igual a 0, que isso vai dar a nossa precisão. Então, vamos continuar aqui, para n igual a 1 agora. Menos 1 elevado a 1 vai dar para a gente o sinal de negativo, aí a gente vai ter meio elevado a 2 vezes 1 mais 3, que é 5, dividido por 5 vezes 3, substituindo n igual a 1 aqui. Se você calcular isso aqui na sua calculadora, meio elevado a quinta sobre 15, sem considerar o sinal de menos, você vai encontrar 0,0020 aproximadamente. Mas, ó, embora a gente tenha termos iguais a 0 aqui, antes da quarta casa decimal, ainda tem esse 2 que está atrapalhando a nossa vida. Ele ainda está fazendo as 4 primeiras casas decimais poderem ser alteradas. Então, ainda não dá a nossa precisão. A gente tem que encontrar algum número do tipo, onde as 4 primeiras casas decimais valem 0 e depois tanto faz. Então, a gente não pode usar só esses 2 primeiros termos. Vamos usar mais um aqui. Vamos fazer para n igual a 2. Para n igual a 2, a gente vai ter meio elevado a sétima sobre 7 vezes 5. Calculando esse termo aqui, substituindo na calculadora, você vai encontrar 0,3022, aproximadamente. Então, mais uma vez, as nossas 4 casas decimais não valem 0 ao mesmo tempo. Então, vamos para mais um termo, para n igual a 3 agora. A gente vai ter meio elevado a 9 dividido por 9 vezes 7. Calculando esse termo aqui, você vai encontrar 0,4 zeros e o 3, aproximadamente. Então, olha só, gente, pela primeira vez, as nossas 4 casas decimais, as primeiras aqui, valem 0. Então, a partir desse termo para frente, as 4 casas decimais não vão mais ser alteradas, elas vão ficar do jeitinho que elas estão, precisas, e as próximas casas decimais é que vão começar a ser alteradas. Então, se você continuar para n igual a 4, 5, 6, as 4 primeiras casas decimais sempre vão estar precisas. Então, para aproximar essa integral com 4 casas decimais, a gente pode somar até o termo n igual a 3 na nossa série. E, ó, gente, toma cuidado, não é porque são 4 casas decimais e a gente vai somar os 4 primeiros termos que vai ser sempre assim, tá bom? Às vezes pode acontecer de você precisar de 4 casas decimais de precisão e você só precisar dos 2 primeiros termos, que no segundo termo já acontece isso aqui, sabe? Mas então aqui coincidiu de no quarto termo a gente conseguir a precisão de 4 casas decimais. Então, a gente pode somar o nosso resultado de n igual a 0 até n igual a 3, e fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar aproximadamente 0,03977, mas o que importa pra gente é que as 4 primeiras casas decimais estão precisas, estão corretas, com o resultado real dessa integral aqui. Então, se você calcular essa integral pelas técnicas que a gente vê lá em cálculo 1, você vai encontrar o ln de 1 sobre 2 menos 2 dividido por 8, que dá aproximadamente 0,03977, e não importa o que acontece depois, o que importa é que as 4 primeiras casas decimais estão certinhas com o que a gente encontrou,
aproximando a integral por séries de potências. Bom, gente, então foi isso nessa aula, eu espero que vocês tenham entendido. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!